ainda está lá na internet, na nossa página, no canal no YouTube também. E hoje a gente vai falar sobre a autoexistência. Então a gente vai numa série de mensagens só sobre a pessoa e atributos do Deus de Israel. Então, terça-feira passada falamos sobre o caráter de Deus, sobre uma mensagem introdutória acerca disso. E hoje, irmão, nós vamos falar acerca do atributo chamado autoexistência. São vários atributos: autoexistência, independência, imutabilidade, soberania, ira, bondade, amor, onipotência, onisciência, onipresença e por aí vai. Então, cada terça-feira vai ser um atributo desse, só para você ver, né? E a verdade, irmão, é que toda vez que você pega uma teologia sistemática para você estudar sobre o atributo de Deus, todos os autores que falam sobre isso, eles são unânimes em dizer que Deus é incompreensível. Não tem uma pessoa, por mais capaz que seja, que consiga compreender Deus na sua essência e na sua totalidade. Então essa tarefa aqui, ela só é possível se o Espírito Santo abrir o nosso entendimento para nós conhecermos quem é Deus através das Escrituras Sagradas. Preste atenção, a revelação moral e revelação geral, moral que eu tenho dentro é geral da natureza, elas não vão falar coisas profundas de Deus como a revelação especial, que é a Bíblia Sagrada. Então, através da Bíblia Sagrada, nós vamos conhecer verdadeiramente quem é Deus. Presta atenção, hoje a gente vai falar sobre autoexistência, e esse atributo também é conhecido como individualidade. Isso, tá bom aqui para mim o microfone, individualidade. E a gente vai tentar entender esse incompreensível. Irmãos, primeiro, pastor Narciso, o que é um atributo? O que é um atributo? Primeiro quero começar falando o que não é um atributo. Primeiro ponto, Deus, ele não é um ser composto, nós somos. Você é composto de quê, pastor? De corpo, de alma e de espírito. Então, tudo que existe, irmão, tudo que existe é composto por alguma coisa e foi composto por alguém. Agora a pergunta é, quem foi que compôs Deus? Então Deus, ele é um ser que não é composto. Todas as outras criaturas, seja homens, plantas, animais, aves, eles são seres compostos ou composto, são seres compostos, mas Deus não é. Então o que é um atributo? Um atributo é algo que Deus declarou na Bíblia Sagrada que é verdadeiro a respeito dele. Só que eu não posso dizer que o atributo, ele compõe Deus, porque Deus não é composto de nada, porque Deus não é criado. Deus não foi criado, Deus não foi gerado, Deus não nasceu, tá? Esse conceito de gerar, criar, composto, é de criatura. E Deus, ele não foi criado, ele não foi gerado, ele não é composto de nada. Na verdade, Deus é uma causa incausada. Você vai entender isso daqui a pouco. Eu vou explicar para você o que é isso daqui a pouco. Tudo tem uma causa, tudo, mas Deus não tem causa. Por exemplo, vamos prosseguir, a gente vai entender. Vamos lá. Então um atributo, repita comigo assim, atributo. Diga assim, algo que Deus declarou ser verdadeiro a respeito dele. Por exemplo, Deus declarou ser santo, sim ou não? Você acha que a sua mente consegue captar ou calcular o conceito de santidade de Deus? Absolutamente não. Qualquer atributo que Deus possa mostrar para você, um comunicável ou incomunicável, você não vai conseguir na sua limitação, eu não vou conseguir na minha limitação, compreender o que são esses atributos de Deus. Nós sabemos pela Bíblia que Deus é santo, nós sabemos pela Bíblia que Ele é soberano, que Ele é amor, que Ele é bondade, que Ele é ira, que Ele é justiça, que Ele é poder, que Ele se vinga, que Ele mata. Olha só, nós sabemos isso, mas até que ponto a gente vai saber isso? Como é que a gente vai saber? Por quê, pastor? Porque Deus é transcendente. O que significa Deus ser transcendente? Como é que a gente vai entender um ser que é transcendente? Quando você vê a Bíblia Sagrada, você vai observar a dificuldade dos autores bíblicos, que são homens como nós, apesar de estarem inspirados, mas são homens como nós, de descrever o ser de Deus. Olha a dificuldade que os profetas tiveram para falar do ser de Deus. Olha a dificuldade que os apóstolos tiveram para descrever os atributos de Deus. Tanto que eles vão usar as famosas palavras que a gente sempre fala aqui nesse púlpito: antropomorfismo e antropopatismo. O que significa isso, pastor? Eles vão colocar em Deus formas humanas
e sentimentos humanos. E vai parecer que algumas das vezes a Bíblia está se contradizendo, Ibis. Por exemplo, o profeta Samuel vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Sim ou não? Mas lá na frente, ele vai dizer o seguinte, melhor dizendo, Moisés vai dizer que Deus se arrependeu de ter feito o homem, Gênesis 6. E lá na frente o profeta Samuel vai dizer que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Você está ouvindo? Como é que Moisés falou que Deus se arrepende? E vem o profeta e falou que Deus não se arrepende. Simples. Os autores bíblicos não têm a capacidade de descrever quem é Deus. Eles não conseguem descrever o ser de Deus, a pessoa de Deus. Então eles vão colocar sentimento. Quem é que se esquece? Deus ou o homem? Então eles vão colocar sentimentos humanos em Deus. Da mesma forma, quando você olhar assim, por exemplo, a Bíblia vai dar algumas definições. A Bíblia vai dizer, Deus é amor, uma qualidade de Deus. Deus é espírito. Deus é poder. João capítulo 4, talvez seja o texto mais conhecido que fala da essência de Deus, vai dizer que Deus, Pai, não possui um corpo físico. Deus não possui um corpo físico. Então como é que eu vou ver nas Escrituras a boca de Deus, os olhos de Deus, a mão de Deus, tudo isso? Simples. Os profetas estão trazendo Deus para o seu entendimento, para você entender quem é Deus. Olha aí essa moeda aí, ó. Muito bem, vamos lá, presta atenção. Observe uma coisa. O que nós sabemos dos atributos de Deus é aquilo que o Espírito Santo quis revelar para nós, para que nós possamos compreender um pouco de quem é esse Deus. Irmão, Agostinho de Hipona ou São Tomás de Aquino escreveram vários tratados sobre teontologia. Teontologia é estudo de Deus. E ele vai escrever como é que Deus vai se revelar através da revelação geral, da moral, do conceito de cosmologia, do conceito de teleologia. Vou falar com vocês, se der tempo, um pouquinho disso. Ele vai tentar explicar esse ser de Deus. Eu acho interessante que já no século I da igreja, alguns homens se levantaram para discutir a divindade tanto do Pai, quanto do Filho, quanto do Espírito. Então os primeiros crentes já tiveram que ser de alguma forma apologetas. O que significa apologetas, pastor? Significa pessoas que defendem a sua fé. Apologia significa defender a minha fé. Pastor, por que o senhor está falando tudo isso? Tem pessoas de todos os públicos aqui. Tem pessoas que têm leitura e tem pessoas que têm poucas leituras. Então eu estou falando, sempre que eu falar um conceito, eu vou dar uma palavra, eu vou dizer o conceito, tá bom? Para ser bem didático. Então, lá no primeiro século, os crentes já estavam fazendo o quê? Defendendo sua fé. Já faziam um tratado. Eu vou ler algum trecho para você aqui, do Credo de Atanásio, que você vê a maestria, como os primeiros crentes conseguiram defender sua fé. E é interessante, irmão, que muito tempo depois, 2000 anos depois, nós não conseguimos defender nossa fé como aqueles crentes defendiam, de muitas heresias que apareciam, como o arianismo. Muito bem, a individualidade é autoexistente. Por exemplo, olha só, um homem chamado Novaciano disse o seguinte, abre aspas, Deus não tem origem. Olha o que ele disse, Deus não tem origem. Como assim, pastor? Origem se refere à criatura, que significa que tudo veio de alguma coisa. Qual é a tua origem, Rafael? Tu veio do teu pai. Qual é a origem do teu pai? Teu avô. Qual é a origem do teu avô? Teu bisavô. E por aí vai, certo? O conceito cosmológico é que tudo tem uma causa. Sim ou não, irmão? Só que presta atenção. Qual foi a causa do primeiro homem? O naturalista vai falar assim, foi uma bactéria, porque ele evoluiu. Tá, mas qual foi a causa da bactéria? Da onde ela veio? Então, nesse sentido, tudo vai ter uma origem. Tudo vai vir de algo. Tudo vai descender de algo. Escute, é física isso, tá? Eu não sou físico, eu sou ruim de física, mas eu trago um conceito de física aqui para vocês. O menor não pode criar o maior. Não tem como. O menor não cria o maior. É o maior que cria o menor. Então, para o universo ter existido, uma causa maior do que o universo tem que existir. Certo? Então, qual é a causa? O espaço foi criado, tá? O universo foi criado. O homem foi criado. Os seres foram criados. Cada um tem sua causa. Ele disse assim, olha, Deus não tem origem. Tudo tem uma origem, menos Deus. Mas quando nós retrocedemos, a gente vai ver que Deus não tem origem. Por quê? Porque Deus é a causa de tudo. Como assim, pastor? Escute isso aqui, ó. Deus é a causa
eu coloco um conceito. Repita comigo essa expressão. Diga assim: causa e causado. Mais uma vez, diga: causa e causado. Causado. Como assim, pastor? Eu sou a causa de quem? Da Sara e da Bela. Sim ou não? A minha causa é quem? Meus pais. E quem é a causa de Deus? Quem é a causa de Deus, irmão? Tá certo. Ele não tem causa. Ele gera a causa, mas ele é causado. Ele não tem causa. Ninguém deu origem a Deus. Por exemplo, não sei se você, quando eu era criança, perguntou isso para os seus pais. Uma vez eu perguntei isso para minha mãe, quando eu era bem criança, acho que eu tinha uns 8, 9 anos. Eu disse: mãe, quem é o pai de Deus? Por quê? Porque a gente tem uma ideia. Todos nós tivemos uma origem. Todos nós temos alguém que nos gerou, sim ou não? Todos nós temos uma causa. De onde veio essa causa? Aí Novaciano disse assim: olha, Deus, irmão, esses conceitos eles são loucos, ele mexe com a mente da gente mesmo. Como é? Porque nós somos seres limitados. Nós somos seres que viemos de alguma coisa. Só que Deus, ele não veio do nada, ele sempre existiu. Ele não nasceu, ele não começou. Voltamos 3 bilhões de anos atrás e Deus ainda não existia. Não, ele já estava lá. Por exemplo, para Deus dizer assim, que haja luz, primeiro precisava de um espaço. Para ele dizer que haja luz, depois precisava de uma matéria. O que veio antes do espaço? A causa. E o que era a causa? Aleluia, era Deus. E a origem desse Deus? Não teve. Por quê? Porque ele não tem começo, não tem meio e não tem fim. Mas pastor, como é que existe um ser autoexistente? Olha esse atributo, autoexistência. Muito bem, bora tentar entender isso aqui, que é ruim, é difícil para mim, não é só para você também não. Escute só. Até você chegar na causa, escute, até você chegar na causa, que é a causa de todas as coisas, eu posso dizer para você que Deus, ele é o único de todos, que é incausado. Tudo tem uma causa, menos Deus. Deus não tem causa. Certo? Amém ou não amém? Amém. Não me olha feio não, me ajuda. Vamos lá. Olha só. Quando você pega esse texto de Gênesis Êxodo capítulo de número 3, versículo de número 15. Pode ler comigo, por favor. Versículo 14. Êxodo capítulo 3, versículo 14. Ele vai dizer assim, ó. Deus disse a Moisés: eu sou o que sou. Essa palavra sou é o verbo ser. E esse verbo ser, na raiz latina da palavra, significa essência. Eu sou a essência incriada. Olha o conceito. Eu estou falando de algo criado, só que ele é a essência incriada, porque ninguém criou ele. Ele sempre existiu. Então Deus é, por isso que ele falou, ele não falou eu serei no futuro. Ou ele não falou eu era no passado. Ele disse eu sou. Eu sou a essência de tudo. Escute, irmão, tudo que existe fora de Deus é cópia, só tem um original. Deus é o único que é original, o único que é incriado. E Deus não descende de nada, só que tudo descende dele. Ele não descende de nada, só que tudo descende dele. Muito bem. Agora presta atenção. Quando se fala de autoexistência e se relaciona a autoexistência com oração, aí eu digo um conceito: individualidade na oração. Presta atenção. Quando nós vamos falar com Deus, muitas das vezes, irmão, nós usamos uma espécie de recurso que é chamado oração para obter de Deus o que nós queremos. E a gente pensa que Deus é um Papai Noel glorificado. Por exemplo, aqui agora tem um monte de gente que está atrás de uma causa. Talvez um jovem esteja pedindo uma namorada. Talvez uma mulher esteja pedindo um marido para o final de ano, para dormir numa costela. Talvez um rapaz ou um senhor esteja pedindo uma porta de emprego. Talvez você esteja pedindo uma... Pastor, é errado eu pedir isso aqui? Não, presta atenção. Olha isso aqui, irmão. O Deus autoexistente, ele dá. Mas no ato que ele dá ou responde a tua oração, ele também se dá. Não entendi, pastor, eu vou te explicar. Olha só, o melhor presente, presta atenção, a tua oração
ela pode ou não pode ser respondida, sim ou não? Mas o melhor do que Deus responder a tua oração é você ter Deus. Aleluia. Você está entendendo isso? Porque não, Deus ele vai te dar ou não, mas o ato dele te dar, ele também se dá a você. Porque o melhor presente que Deus dá para a gente é ele próprio. Aleluia. É melhor do que qualquer resposta de oração, é ele se dar a nós. Muito bem, ele responde a sua oração, mas se a oração, aleluia, for respondida ou não, a gente continua tendo ele. Por exemplo, olha, eu não vou ter um marido, mas eu tenho Deus. Eu não vou ter um emprego, mas eu tenho Deus. Eu não vou ter a mega sena da bolada que tu já está preparado para jogar no final do ano, que Deus está me revelando aqui em cima. Você não vai ganhar, mas você tem Deus. Você está entendendo? Olha só como a gente diminui. A gente pega um Deus que é a origem de tudo. A gente pega um Deus que é causa de tudo. A gente pega um Deus que tem poder e fez tudo. E a gente limita ele a uma oração minúscula. E Deus está dizendo assim: meu filho, melhor do que eu receber ou responder a tua oração, é eu me dar para ti. Tu me tem. Aleluia. Oh glória. Irmão, olha isso aqui. Atanásio, o credo de Atanásio, melhor dizendo, levantou-se um homem chamado Ário. Ário foi o seguinte: no século I era um diácono de Alexandria. E ele disse assim, abre aspas: Jesus Cristo, ele foi um homem super evoluído, ele foi um homem que superou as qualidades de quase todos os homens, mas ele não era Deus. Ele disse isso, estava ensinando essa heresia na igreja do século I. Aí os crentes fizeram um concílio, viu? Olha como era a preocupação. Para não se infiltrar, isso era uma herança dos apóstolos, porque os apóstolos, Paulo, Pedro, João, Mateus, os 12 Paulo, ensinaram os crentes das primeiras comunidades a defender sua fé como? Com ensino, não fazendo campanha, com ensino. Então eles disseram: quando alguém se infiltrar na igreja, vocês vão responder como? Com a palavra. E o que foi que eles fizeram? Eles fizeram um concílio, eles se reuniram, aí nasceu um credo chamado Credo de Atanásio, que tem 1600 anos. Isso foi no final do século IV. Olhe para mim. Olha o que foi que eles falaram. Eles defendiam o seguinte, abre aspas. Eu vou ler aqui para você que é um pouquinho grande. Preste atenção. O Credo de Atanásio disse assim, assim como o Pai, assim como é o Pai, assim é o Filho. E também assim é o Espírito Santo. Incriado é o Pai. Incriado é o Pai. O Pai não foi criado. Incriado é o Filho, e incriado também é o Espírito. Olha o conceito. Quarto século, eles tinham na mente deles que Deus não tinha origem, que o Filho não tinha origem e que o Espírito não tinha origem. Eles são os três incriados. Isso é um conceito de unitário e trinitário. Vou te explicar já já o que é isso. Prossegue. Ele disse assim, imenso é o Pai. A palavra, o conceito de imensidão significa aquilo que não tem fim. Imenso é o Filho, e imenso também é o Espírito. Aí para concluir, eterno é o Pai. Já pensou essa defesa, irmão? Eterno é o Filho. E se você não percebeu, aleluia, ele está dando o conceito de um Deus que é em essência. Até hoje os crentes batem cabeça, pastor, eu não consigo entender. 3 em 1, 1 em 3. Como é que Deus é 1, mas ele é 3? E como é que Deus é 3 e ele é 1? Não consigo entender esse conceito de trindade. É simples. Pai, Filho e Espírito Santo significa um em unidade. Por quê? Porque os três são eternos, os três são imensos, os três têm o mesmo poder, os três têm a mesma glória. Um não é maior do que o outro. E por que triunitário, pastor? Porque o Pai é uma pessoa, o Filho é uma pessoa e o Espírito é outra pessoa. Sabe o que é interessante? Que enquanto a igreja está crescendo, os primeiros crentes já entendem através das Escrituras Sagradas que existe um Deus eterno, que ele tem um Filho da mesma forma que também é eterno, e que tem um Espírito que procede tanto do Pai quanto do Filho, que também é eterno. Oh glória, aleluia. Aí ele conclui dizendo o seguinte, contudo, eles são três, eternos, mas um só, unidade, eterno.
Perceba como os primeiros crentes defendiam a sua fé, irmão. Eles usavam a teologia para defender a sua fé. Já pensou? Por exemplo, se um testemunho, vamos abrir um parênteses aqui, se um testemunho de Jeová bater na tua porta, eles negam. Você sabia que os testemunhos de Jeová hoje são os arianos camuflados? Eles têm o mesmo pensamento ariano, eles são os arianos do século 21. Viu? Por quê? Porque eles negam a divindade do Espírito Santo. O conceito deles é o seguinte: Deus é a usina hidrelétrica de Itaipu, e o Espírito Santo é só a energia que sai dessa usina. Ou seja, o conceito é que o Espírito emana de Deus. Negativo. Jesus disse assim: olha, eu vou, mas eu vou enviar um igual eu, com a mesma forma, com o mesmo... Irmão, presta atenção. Sabe por que você é salvo? Em tudo que acontece, escute. E disse Deus, e criou Deus os céus e a terra, até o amém do Apocalipse 22, a Trindade está junta, sem se separar um minuto. A obra de salvação bíblica, ela não acontece por causa do Pai somente, ela não acontece por causa do Filho somente, ela não acontece por causa do Espírito somente. Me mostra. Deus dá o plano, o Filho vem e cumpre, e o Espírito é quem faz você convencer, que convence você do pecado, do juízo e da... Quando o Filho morre, ele glorifica o Pai que fez o plano e glorifica o Espírito que te regenera. Quando o Espírito te convence, ele glorifica o Filho que morreu e glorifica o Pai que deu a ordem. E quando o Pai manda, e quando o Espírito te convence, está glorificando Deus que deu a ordem e o Filho que morreu. Olha, um dando glória para o outro. Por quê, pastor? Tudo que acontece na Bíblia, encarnação de Cristo, quem gerou? O Espírito. Ministério de Cristo, quem foi que gerou? O Espírito. Milagre de Cristo, quem foi que gerou? Foi o Espírito. Eles não se separam. Aleluia, aleluia. Sabe o que é lindo? Os primeiros crentes já tinham essa ideia. Olha esse outro ponto aqui, Crédito de Atanásio, presta atenção. O Pai não foi feito por ninguém, nem criado e nem gerado. Meu Deus, 1600 anos atrás, o Pai não foi feito por, nem criado. Se alguém chegasse com você, crente do século 21, e falasse assim: me dá um conceito da autoexistência de Deus, o que você ia falar? Outro ponto, lá vai. O Filho não foi feito, nem criado, mas gerado. O Filho não foi feito, nem criado, mas gerado. Por que gerado? Porque ele encarnou. Aí ele diz: e o Espírito, ele não foi feito, nem criado e nem gerado. Só que ele procede do Pai e do Filho, que é isso que as Escrituras dizem. Ou seja, quem se metesse a besta para pregar heresia, ia pegar blibada na cara. Não tem jeito. Eles estavam o quê? Preparados. Agora presta atenção. Repita comigo assim: eu sou. E eu sou. Você não viu, mas pelos olhos da fé eu falei um eu sou com letra maiúscula e um eu sou com letra minúscula. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar isso aqui. Vamos lá. Deus é o único ser incriado, não gerado, eterno. A glória, pelo amor de Deus. O único que é capaz de dizer eu sou com letra maiúscula. Todos os outros são eu sou com letra minúscula. Por quê, pastor? Presta atenção, olha, deixa eu te explicar. Vamos lá. Quando ele diz eu sou com letra maiúscula, ele está dizendo assim, eu sou a causa de tudo, eu sou quem começou tudo, eu sou quem deu origem a tudo, eu sou quem começou tudo, eu sou quem botou ordem em tudo. Aleluia. Porque o eu sou é essência, é ser, presente. Amém ou não amém? Muito bem. Só que o homem, quando ele diz assim, o homem na verdade ele só pode dizer eu sou com um E bem minúsculo, porque ele só é um eco desse Deus. Ele é o que, irmão? Um eco desse Deus. E quando o homem esquece que ele é um eco e quer ser o eu sou com E maiúsculo, ele cai no erro que Adão caiu lá no Éden, e ele peca. Agora presta atenção, todos que falaram eu sou, todos morreram. Nabucodonosor falou eu sou, ele morreu. Alexandre o Grande falou eu sou, ele morreu. Os Césares falaram que eles eram, morreu. Teve aquele Stalin, aquele louco, falou um monte de besteira, eu sou, ele morreu. Hitler falou que ele era o cara, ele morreu. Só teve um que falou eu sou. 7 vezes. Eu sou a porta, eu sou a fonte, eu sou o pão. Oh, glória.
Calma. Irmão, tem algo aqui nesse eu sou. Só teve um que falou eu sou 7 vezes e que ressuscitou. Você sabe quem é. Presta atenção. Diga comigo assim, sol da justiça. Coloca para mim Malaquias capítulo 4, verso 2. Leia esse texto aqui. Malaquias capítulo 4, verso 2. Olha o que diz esse texto. Mas para vocês que temem o meu nome, nascerá o sol da justiça. Esse conceito aqui, ele é perfeito. Por quê? Quem conhece um pouquinho de biologia e de ciência aqui, levante a mão. Quem conhece um pouquinho de biologia e de ciência, levante a mão. Isso, tem um ali, tem outro aqui. É bom que vocês não conhecem, então posso falar errado, eu estou brincando. Olhe para mim. O conceito da ciência é: planeta não tem luz própria. Eles giram em torno da luz do Sol. Certo? Planeta não tem luz própria. Se o Sol não existir, o planeta morre, porque o planeta não produz luz, ele precisa da luz do Sol. Quando Deus fala, nós somos como esses planetas que não têm luz própria. Por quê, irmão? Tudo gira em torno daquele que deu origem. Tudo gira em torno daquele que criou. Tudo gira em torno daquele que gerou. O próprio Deus, o que gerou, é quem dá luz a tudo. Só que de vez em quando a gente quer dar uma de planeta solitário. E a gente pensa que a gente pode ter luz própria. Presta atenção nisso aqui, Com qual natureza você quer viver? Escute. Com a sua caída ou com a sua pecaminosa? Ou com a natureza pura de Deus? Se você for o teu Senhor, se você seguir os seus desejos, a sua vontade, o seu fim será como? Trágico. Se você quiser ser o eu sou com letra maiúscula, você não vai poder suportar. Se você aceitar que você só é um eco e viver em torno da manifestação do sol da justiça e saber que tu não tem luz própria, mas que tu só vive porque a luz dele está te dando vida. Calma, olha só isso aqui. Resultado de manifestação. Quer ver uma coisa? Eu sou. Olha quando eu acredito que eu posso ser o eu sou. Coloca para mim Gálatas capítulo 5, versículo 19. Ah, pastor, irmão, o pecado, ele tem manifestações. Quando eu acredito, quando tu serves o eu sou, escute, vão se apresentar para ti manifestações. Ah, pastor, eu sou, eu consigo. Eu sou um planeta independente, não preciso da luz do sol, beleza. A manifestação vai ser essa aqui, As obras da carne que são conhecidas são imoralidade sexual, impureza, pode colocar o próximo, libertinagem, idolatria, feitiçaria, discórdia, ciúme, ira, egoísmo, facções, inveja, embriaguez, orgia. Esse é o resultado aqui, se tu quiser viver com a manifestação da tua carne. Você vai viver de duas formas. Ou tu vive na luz de Deus, ou tu vive na tua luz. A tua luz entre aspas, né? Ou tu vive na dependência do sol que dá vida, ou tu vive independente. Ah, pastor, eu quero ser independente. A tua natureza, segundo a Bíblia, é isso aqui, irmão. É isso aqui que nós geramos, segundo a Bíblia. É isso que procede da gente aqui. Isso aqui é bom, irmão? Só que se eu quiser viver na dependência de Deus, coloca para mim Gálatas 5, 22. Mas o fruto do eu sou, do Espírito, que é Deus também, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Muito bem, vamos lá, prosseguindo. Estamos no horário aqui, beleza. Repita comigo, diga assim: tarefa difícil. Irmão, eu posso, como pastor, te convencer a assinar uma ficha de membro aqui dessa casa. Eu posso talvez até te convencer a vir aqui à frente e levantar a mão, mas isso não significa que vai gerar mudança em você. Amém ou não amém? Agora, te convencer de ser um cristão verdadeiro, só o Espírito Eterno pode fazer isso. Presta atenção nisso aqui, O que significa isso, pastor? Isso significa eu descer do trono que não é meu e reconhecer que eu sou um eco, não uma voz, que eu sou um planeta, não um sol, e que só o Espírito que pode fazer isso e ninguém mais. Sim ou não, irmão? Há possibilidade de você vencer sem a luz dele? Agora presta atenção, mas pastor,
Por que eu não posso sentar no trono? Por que eu não posso ser um planeta independente? Por que eu não posso fazer minhas vontades? Simples. Porque tu foi criado, ele não foi. Porque ele é onipotente, tu não é. Porque ele é santo, nós somos pecadores. Porque ele é soberano, a gente não tem soberania. Porque ele é imutável. Olha a sacada, irmão, aqui. Aleluia. Porque é ele que rege tudo. Se ficar na tua mão, não vai dar certo. Sabe por que muitas pessoas não conseguem viver a vida cristã? Porque elas estão sentadas num trono que não é dela. Elas precisam reconhecer que o eu sou só é um. Elas sentaram no trono de Deus e disseram assim: eu faço as regras, eu dou as ordens, eu digo como tem que ser, beleza. Só que quando nós estamos na dependência do eu sou, o único eu sou, ele pode resolver o problema. Porque se for cura, ele é cura. Se for bênção, ele é bênção. Se for porta, ele é porta. Se for salvação, ele é... Sim ou não, irmão? Beleza. Digamos que tu é o eu sou. Eu sou o cara. Olhe para mim aqui, irmão. Vou sentar no trono. Eu faço as minhas regras. Eu vivo o meu evangelho. Como é que tu vai resolver quando bater o dia mal na tua porta? Sabe por que você não pode sentar no trono? Porque você foi criado, ele não. Porque você é perecível, ele não é perecível. Sabe por que você não pode sentar no trono dele? Porque tu não sabe o que é onipotência. Tu não pode colocar um fio de cabelo branco na tua cabeça. Ele pode. Ele mata, ele faz viver. Ele tem todos os atributos imutáveis, incomunicáveis e comunicáveis. Pastor Narciso, mas pastor, por que o trono não pode ser meu? Porque você não é santo. Já pensou um pecador no trono? O que vai dar isso? É melhor a gente falar assim: Senhor, fica no trono, o trono é teu. Rege a minha vida. Tu é o eu sou. Aleluia. Irmão, se Deus estiver no trono da nossa vida, a luz da justiça vai alcançar todas as áreas da nossa vida. Quer ver uma coisa? Olha o que Deus está falando. Reconheça a minha autoexistência, quem eu sou. Reconheça que eu dou origem a tudo, que eu criei você para um propósito. Reconheça que o trono da tua vida é meu. E no bom sentido, porque eu creio num Deus que quando Ele quer tirar, Ele não pede permissão. Ele tira, Ele mata, Ele faz o que Ele quer. Soberania significa Deus fazer o que Ele quer. Então, pelo amor de Deus, sai do lugar de Deus e deixa Deus sentar para reinar na tua vida. Irmão, tem muitas pessoas que há muito tempo se sentam no trono de Deus e falam assim: eu sou a universal. Não podia deixar passar essa. Você não é. A gente só é o quê? Um eco. A gente só tem luz porque tem um sol que nos dá luz. A gente só tem vida porque alguém nos causou. Nós fomos causados. A gente só está vivo porque alguém nos deu origem. A gente só está aqui agora porque um ser eterno nos escolheu. Irmão, outra coisa, presta atenção. Olhe para cá, por favor. Se esse Deus autoexistente não quisesse se revelar, quem conheceria Ele? Ninguém. Você não poderia achar Ele. Olha o que está acontecendo. Repita assim: o Pai é eterno, o Filho é eterno e o Espírito é eterno. Na eternidade, os três já se amam. Deus não... Olha, tem pregador que falou assim: não, Deus criou você. Eu vi um pregador, meu Deus, Jesus perdoa ele, em nome de Jesus. Ele disse assim: quando Adão caiu no Éden, o Senhor estava muito triste. Aí ele falou: Satanás, tu vai me entristecer não. Aí o Senhor foi lá no Éden, pegou o barro, pegou e fez um boneco, e soprou, e foi aquela chamada pentecostal, e soprou no boneco: está aqui, agora não vou mais ficar triste. Meu Deus é eterno. Antes que houvesse gases na atmosfera, antes que houvesse espaço, antes que houvesse planeta, eles já se amavam na eternidade, o Pai, o Filho e o Espírito. Porque eles não foram... Sabe o que foi que eles fizeram? Eles disseram assim, ó: vamos fazer um monte de bonequinho, que somos nós, vamos fazer um boneco aqui, desse boneco. Irmão, olha só, um protótipo de homem, Adão. Eva, se você for estudar, era um clone da mesma raça. Daqui, ó, do flanco, no original, é tirado
da onde fazem todas as células tronco que o cientista usa para fazer tronco. Quando você vai estudar a cirurgia que Deus fez em Adão, foi um processo cirúrgico que tem anestesia, tem tudo. Que ele faz Eva para ficar ali, e ele só muda ali o cromossomo para ficar um cromossomo de homem e um de mulher, não tem de homossexual não. Dá glória, meu irmão, pelo amor de Deus. Desse protótipo, homem e mulher, hoje tem 8 bilhões de pessoas na Terra. E Deus falou assim, ó, nós, plural, façamos o homem conforme a nossa imagem e semelhança. A gente vai dividir o amor que nós temos na eternidade. Me diga uma coisa, como é que um ateu que não acredita em Deus, que não acredita que tudo foi... Olha que o existencialismo disse. O existencialismo prega assim, a filosofia do existencialismo diz o seguinte: o homem é. Não, Deus é. O homem foi criado, Deus não. O existencialismo disse, o homem é. Se o homem é, ele é o centro. Só que o homem tem uma causa. Sim ou não? Aí você fica à vontade. Se tu quiser acreditar que tu veio do macaco, eu não. Presta atenção. Olhe para mim aqui e diga assim: cosmologia. São Tomás de Aquino disse o seguinte: tudo que existe tem uma causa. Depois ele criou um outro conceito chamado de teleologia. Conceito teleológico, que significa que o universo criado é inteligente. Quando Newton, um dos maiores cientistas que essa terra já teve, foi pesquisar o sistema solar, que ele viu o alinhamento dos planetas certinho, e a Terra está no eixo bem aqui, ó. Olhe para mim, irmão, a Terra está no eixo bem aqui, e se a Terra está bem aqui no eixo, não tem vida. Pergunte por quê? Pergunta por quê, meu irmão? Porque está muito frio. E se a Terra tivesse um pouquinho mais aqui, não tem vida, porque seria muito quente. Ela é o único planeta do sistema que está na posição certa para ter vida. Quando ele olhou isso, ele falou assim: tem um arquiteto. Irmão, eu falo para você de boca cheia, o ateu tem mais fé do que a gente. Porque para crer que um sistema inteligente veio de uma ameba, eu não tenho essa fé. É mais fácil eu crer que um Deus soberano, aleluia, que um Deus Senhor de todas as coisas, que um Deus inteligente, que coordena tudo. Olha, sabe por que não funciona mais perfeito? Porque o homem tirou do lugar. Mas é tudo perfeito. Verão, primavera, outono, inverno. O oceano enche, enche, enche. Quando chega na ponta, o Senhor fala: olha, vocês vão chegar até aqui, daqui vocês não passam. Aleluia. Que isso, pastor? Deus, ele é iminente, ele está na sua criação, mas ao mesmo tempo ele é transcendente. Aleluia. Escute isso. Você é capaz de imaginar, está terminando, você é capaz de imaginar um Deus autoexistente, que criou você por amor, criou você por quê? Criou você para adorar e honrar a Ele, e fez você, aleluia, e fez um trono para você. E o que eu preciso, pastor? Irmão, você precisa nascer de novo. Escute isso. E o que é nascer de novo? Nascer de novo é descer do trono que não é teu e falar assim: Senhor, esse trono aqui é teu. Tu que criou, tu que me deu vida, tu és Senhor. Eu nasci para te honrar. Eu amo porque o Senhor me fez amar. Eu te conheço porque o Senhor permitiu. Nascer de novo é deixar Deus reinar na tua vida. Nascer de novo é você falar: vontade, vou te colocar dentro de uma sacola de palhinha. Sabe o que é sacola de palhinha? E vou te jogar numa pedra bem funda, lá na Baía do Guajará. Vontade, morre aqui. Paulo expressou isso dizendo: não vivo mais eu. Você fala: Senhor, tu és Senhor da minha vida, mas que você senta no trono, irmão, você dá as ordens. Nascer de novo, diga comigo assim: nascer de novo é descer do trono, é reconhecer que Ele não é meu, é reconhecer, diga reconhecer que Ele tem um dono. Nascer de novo é viver com reverência, com humildade, é estar de joelho diante de um Deus que deu o Filho para morrer.
Como é que você respeita Deus na sua vida, irmão? Como é que você entende um Deus autoexistente, o dono de tudo? Como é que esse Deus ele é colocado? Você coloca ele na sua vida. Escute, estou terminando. Aleluia. Quando eu nasço de novo, eu estou dizendo assim, ó, eu não vou mais confiar na minha justiça. Eu não vou mais viver do meu jeito. Lembra? Tu sentou no trono, sim ou não? As tuas manifestações sem Deus, a partir do momento, olhe para cá, irmão. A partir do momento que eu falo, Senhor, sai do trono que eu vou sentar. Beleza. Só que quando eu sento no trono, as minhas manifestações são o quê? Pecado, inveja. Que mais? Bebedice, imoralidade sexual, pornografia. Tudo que não presta, sim ou não? Só que quando Deus está no trono, Ele tem poder. Deus é onipotente, sim ou não? Deus é onisciente, sim ou não? Olha a diferença de Deus estar sentado no trono e tu estar sentado no trono. Pastor, por que eu não venço? Simples. Deus não luta tuas lutas, tu luta tuas lutas. Por isso que não dá certo. Por isso que não vai. Por isso que é anos de sofrimento. Por isso que é anos que não muda. Por quê, pastor? Porque você tirou Deus no bom sentido. Ninguém tira, né? Você tirou Deus do trono e disse, eu sou. E você não é. Quantos crentes vivem assim? Falam assim, ó, Deus, tu és Deus da minha vida. E Deus está falando, não é não. Não é não. Não é, irmão. Qual é o conceito que você tem de rei? Qual é o conceito que você tem de paternidade? Qual é o conceito que você tem de juiz? Deus é tudo isso. Qual é o conceito que você tem de moral? Não, Senhor, tu é Deus da minha vida, mas eu dou as ordens. Sabe o que você quer? O Deus Papai Noel glorificado para responder tuas orações. O Deus do eu sou que senta no trono é para o pastor Narciso. É para o irmão fulano. Não, pastor, eu estou novo. Eu vou sentar aqui no trono, eu sou. Irmão, quando a gente está na faixa dos 20 anos, a gente não sente dor. Quem tem 20 anos aqui já sente dor, tá na roça mesmo, porque eu comecei a sentir com 30. Mas escuta, quando a gente não sente dor, a gente pensa que a gente pode tudo. Sabe qual é o maior perigo? Irmão, Rafael, o evangelista Rafael, Deus reinava na vida de Adão no Éden. E a serpente enganou ele e disse assim, rapaz, esse trono pode ser teu. E Adão disse, Senhor, vou sentar no trono. E quando ele sentou no trono e disse, Deus, tu não és mais o eu sou, agora eu sou. O pecado entrou no mundo, isso foi passado de geração para geração. Enquanto Deus não for o centro da tua vida, nunca vai dar certo nada o que você fizer ou fazer. Irmão, isso é loucura. Como assim, pastor? Eu não vejo esse Deus. Eu não estou vendo, mas Ele está aqui. Aleluia. O Deus que nós que somos súditos, o Senhor que senta no trono. Dr. José Irion chegou no Paquistão, não sei se foi Paquistão ou Índia, e tinha um monge budista que estava na frente de uma estátua de Buda há 17 anos queimando incenso para aquela estátua. Quanto tempo? 17 anos. Ele acendia o incenso e ficava na frente da estátua e ficava. Eles fazem aquelas orações, aqueles mantras, né? Que são aquelas orações. Ele se aproximou. Ele é missionário, pastor, conferencista, se aproximou. Ele fala, parece que 10 ou 12 idiomas, esse pastor. E ele falou para ele assim: quanto tempo tu estás orando aqui? Ele falou, 17 anos. Ele disse, desses 17 anos, quantas vezes ele falou contigo? Irmão, quando o Espírito quer transformar uma vida, não precisa de muito show. Ele falou que quando ele falou isso, a lágrima do monge começou a escorrer. Aleluia. E ele disse assim, ó, eu vou te apresentar um Deus que tu fala com ele
Hoje eu acordei pela manhã, já é costume na vida, graças a Deus. Eu fui dobrar o joelho e falar com o Senhor: Senhor, hoje tem culto de ensino, e a tua igreja vai estar lá. E lá tem um monte de pessoas que elas estão sentadas no trono, porque as ações e as manifestações da vida dela mostram isso, irmão. Existem dois tipos de manifestação. A tua vida vai me mostrar uma manifestação se Deus estiver no trono, e vai me mostrar uma outra manifestação se você estiver no trono. E o Senhor disse ao meu coração: se você quiser receber com uma profecia, receba. Diga a eles que o trono é meu. Aleluia. Oh, glória. Mas eu digo há 8 anos, Senhor, ninguém sabe o momento que a regeneração vai acontecer. Olha isso aqui, irmão. Escute isso aqui. O certo não é dizer eu sou. O certo é dizer assim: ó Deus, eu sou, um E minúsculo, porque Tu és. Eu sou porque Tu. O resultado do novo nascimento, sabe o que é? Arrependimento e fé. Se eu tiver fé na palavra que está sendo pregada, o Espírito me convenceu, eu vou me arrepender de quê? De estar tanto tempo sentado num lugar que não é meu. Troca, irmão, a cadeira. Senta do lado de quem é, de quem pode, de quem é eterno, de quem é imenso, de quem é Senhor, de quem é sol, de quem te dá vida, de quem te sustenta. Fica do ladinho e diz: Senhor, rege minha vida. Eu não vou chegar a lugar nenhum, não vou conseguir. Irmão, não adianta. Pode fazer o que fizerem, pode falar o que isso aqui é um evangelho prático, bíblico, verdadeiro. O que o pastor Jackson falou aqui sábado no culto mexeu com a minha estrutura. Uma das frases que ele falou mexeu com a minha estrutura. Ele disse: homens procuram métodos. E é verdade, nós como pastores, como líderes, estamos a todo tempo procurando métodos para fazer a igreja crescer. Isso é normal. Os métodos não são errados também. E o que dá certo, beleza. Se estiver dentro da Bíblia, então melhor ainda. Mas ele disse: o que dá certo é agradar o Senhor. Faz um teste, irmão. Já faz tempo que tu está sentado no trono que não é teu. E tu está vendo que tu está assim na ponta da faca, ó. Só te ferindo. E não dá certo. Faz um teste. 2023 está começando. E diz assim: Senhor, Tu vai reinar. Como se essa força estivesse na mão do homem, né? Não está. Oh, glória, irmão. É mais fácil você compreender a grandeza do teu Deus. Para de tratar Deus como Papai Noel glorificado. Deus é tudo. Deus é poder para qualquer situação da tua vida. Senaqueribe escreveu, eu estava lendo hoje de manhã, Senaqueribe escreveu a carta para o rei Ezequias e disse assim: olha, manda falar para Ezequias que aonde eu passei, eu destruí. Olha isso, aonde eu passei, eu destruí. Fala para ele lá. E vai lá, pegou 3 generais, Rabseque chegou lá e falou assim: olha, o rei mandou chegar aqui e dizer para ti que aonde ele passou não teve Deus. Que Ezequias pegou a carta, mandou para o profeta Isaías. Ele foi, entrou na casa do Senhor. A Bíblia diz que ele abriu a carta e disse: Deus, oh glória, esse homem está afrontando o teu nome. Olha, ele apelou, irmão. Quando você ora apelando para a glória de Deus, toda vez que isso aconteceu na Bíblia, ele respondeu. Ele está afrontando o teu nome. Ele está dizendo que tu és como o Deus dos cananeus. Ele está dizendo que tu és o Deus fraco. Sabe o que a Bíblia diz? Que quando os soldados iam pegar a flecha, olha isso, irmão, para jogar a flecha assim, ó, o arco quebrava na mão deles, pá, e a flecha não saía. Eu quebro a lança, eu corto a lança e quebro o arco. Já pensou? Um anjo, quantos? Matou 185.000 soldados assírios que assolaram o mundo. E eles pegavam as armas. Quando eles iam jogar a lança quebrava no meio. Quando eles iam jogar a flecha,
Aleluia. Segredo. A tática de guerra era só uma questão bélica. Quem lutava a guerra era o Senhor. Ah, pastor, mas eu já tentei, já fiz concurso, já fui fazer curso de inglês, já me preparei, não dá certo, sai do trono. Curve sua cabeça, eu quero orar por você. Deus Todo-Poderoso, é difícil falar, Senhor. Nos faltam palavras no vocabulário para expressar quem Tu és. Mas a minha oração nessa noite não é pedir um presente de Natal. A minha oração é gratidão porque nós temos o Senhor. Pode ser que a nossa roupa do Natal esse ano seja a mesma do ano passado, mas nós temos o Senhor. Aleluia. Meu Deus querido e santo, eu quero Te louvar, porque se a oração for respondida ou não, nós temos o Senhor. E quem tem o Senhor, aleluia, quem tem o Deus imenso, eterno, o Deus que não tem origem, um Deus que não foi criado, o Deus que rege tudo, o Deus que governa tudo, o Senhor que deu origem a tudo. Salomão uma certa vez, Senhor, disse: Pai, nem os céus podem Te conter, ainda mais essa casa que eu estou fazendo para Ti. Ele reconheceu a grandeza que o Senhor é. O dia que nós reconhecermos quem Tu és, a nossa vida nunca mais será a mesma. E a minha oração como pastor dessa casa, como orientador desse rebanho que aqui está, como orientador de vidas, que esse papel o Senhor entregou na minha mão, a minha oração é: reina na nossa vida, Senhor. Nós não queremos o Teu lugar. Eu não quero me sentar no Teu trono. Eu não sou, Tu és. Eu não posso, Tu podes. Eu não sei, Tu sabes. Eu não faço, Tu fazes. Eu não consigo, Tu consegues. A quem tenho eu no céu, Senhor, a não ser a Ti? E não há na terra, Senhor, quem eu queira, quem nós queiramos mais que o Senhor. Ah, Senhor, Senhor, nos ensina a ser servos, Senhor. Nos ensina a ser servos, Senhor. Nenhuma nação tem um Deus tão poderoso como nós. Soberano de Israel, que haja novo nascimento nessa noite, Senhor. Que haja arrependimento nessa noite, meu Senhor. Que os corações entendam que o trono é Teu, Senhor. Que os crentes entendam, Senhor, que só dará certo se o Senhor lutar as nossas guerras. Nós queremos fazer a Tua vontade. Nós não queremos andar conforme a nossa mente. Nós queremos ter a mente transformada. Nós queremos ter a mente de Cristo. A Tua igreja está orando, Senhor. E nesse momento a oração não é para o homem. Não. A oração é pedindo: habita em mim. A oração é pedindo: me limpa. A oração é pedindo: toma o Teu lugar. Você pode dizer para Deus isso nessa noite: toma o Teu lugar, Senhor. Você pode abrir a sua boca e o seu coração, não porque eu peço, mas você pode orar e dizer: toma o Teu lugar, Senhor. Senhor, quando o Senhor tomar o Seu lugar,
As coisas do mundo ficarão em segundo plano. Os desejos ficarão em segundo plano. As coisas materiais não serão prioridade. As coisas, Senhor, passageiras não serão, Senhor, prioridade. Não. Eu me rendo aos teus pés. Eu entreguei minha vida a Ti. Toma o Teu lugar nessa noite. Arranca, Senhor, se for preciso, desse trono que é Teu. Aleluia. Ore por mais alguns minutinhos só. Talvez você não teve tempo hoje ainda de agradecer a esse Deus autoexistente. E recebe uma graça sobre a tua vida nessa noite. E diga: Deus, eu estou aqui para Te servir. Aleluia. O esplendor de um rei. Canta, Rafael. Em majestade e luz. Realmente